O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, um distúrbio no desenvolvimento cerebral. Como apresenta uma condição permanente, pode ser considerada uma síndrome. A campanha Abril Azul foi criada para ensinar sobre o transtorno de espectro autista, que ainda é pouco desconhecido pelos brasileiros, e ao disponibilizar esse conhecimento, visa promover a conscientização pela necessidade de inclusão. O transtorno de espectro autista pode atingir as áreas de comunicação, interação e comportamento social. Ainda não há causas definidas, mas há evidências de predisposição genética. O autismo, antes de mais nada, é importante a gente falar que o autismo não é uma doença. O autismo ele é um transtorno que envolve um espectro onde a gente vai considerar alguns déficits na comunicação e na interação social. Isso é caracterizado, às vezes, pelo atraso da fala, na dificuldade de conversar, de interagir com as pessoas e também alguns padrões de comportamento. Então, por exemplo, uma restrição alimentar ou também alguns movimentos estereotipados, o famoso flap, né, que a criança costuma mexer as mãos, ficar rodando em círculos. Então, a gente vai avaliar essas características. É claro que varia de uma pessoa para outra, mas são alguns sinais que a gente começa a atentar. Às vezes as pessoas confundem, porque existem autistas que eles conseguem ter o contato visual, eles são carinhosos, então algumas pessoas falam, mas ele está abraçando, está interagindo, mas nem sempre significa que não deixa de ser o autismo, né? Então, se você, pai, mãe, cuidador, responsável, observa que desde criança seu filho apresenta algumas dessas características, quanto antes for identificado, a estimulação precoce faz toda a diferença. Então, é importante a gente se atentar a algumas características e buscar ajuda, porque nós temos profissionais capacitados para isso. A campanha do mês de abril é importante para chamar a atenção das pessoas para a conscientização, para que entendam o transtorno e acolham as pessoas autistas. Até nesse mês agora da conscientização do mês de abril, claro que a gente tem que pensar no autismo sempre, né, todos os dias, mas que a gente consiga voltar esse olhar nesse mês, para a gente estar conscientizando mais. E também, se me permitem colocar aqui, a estimulação, independente de qualquer coisa, faz muita diferença. Hoje em dia a gente vê que acaba que os pais permitem um pouco as crianças ficar além do necessário em telas, jogos, celulares, televisão, e a gente precisa interagir com as nossas crianças, nossos adolescentes, isso faz muita diferença. Infelizmente, na realidade do dia a dia, as famílias encontram atitudes muito diferentes de acolhimento. Por isso, é tão importante a conscientização. A FUVAI desenvolve um trabalho de prevenção, né, de observação através do PIPA, né, que é o Programa de Intervenção Precoce e Avançada. Então, todos os bebês da comunidade que têm algum risco, que a mãe teve algum probleminha, que passou pelo alto risco, eles vêm para cá e são acompanhados até os 2 anos de idade, e a gente vai observando o desenvolvimento, né, através da nossa equipe multidisciplinar. Depois desse desenvolvimento, se algum apresentar riscos, né, para a TEA, alguma característica de TEA, a gente vai desenvolvendo um trabalho com essa equipe. E também atendemos os que são encaminhados por médicos da comunidade que já observaram as características de TEA na criança. Então, atualmente, o diagnóstico tem sido feito bem precoce, o que tem aumentado muito o número, né, de crianças com características de TEA, e é importante a família ter toda uma orientação para poder desenvolver um trabalho adequado. As mães só querem o melhor para seus filhos e muitas vezes encontram descaso e desrespeito por parte da sociedade. O desejo é que realmente haja inclusão, com conscientização e políticas públicas voltadas para quem tem autismo. Então a gente nota que se você põe a camisetinha da FUVAI, o povo já olha meio distorcido, sabe?
Então, ninguém vê o que a gente passa com as nossas crianças, sabe? Era a hora da pessoa se conscientizar mais, né? E dar uma oportunidade para as crianças da gente, porque eles não têm doença contagiosa, eles apenas têm dificuldade de expressar os sentimentos deles, de expressar o amor deles, o carinho, porque eles são muito carinhosos. Em Varginha, a FUVAI presta atendimento para quem tem TEA. O autista pode ter uma vida de qualidade. Para isso, é necessário que seja estimulado nas diversas áreas, com atendimento multidisciplinar. A gente fala muito, né, do dia 2 de abril, o mês azul, mas é muito importante a família se conscientizar e a população se conscientizar sobre os direitos do indivíduo com TEA, o respeito, né, a participação na comunidade. Então, a gente está num momento que fala muito de inclusão, mas que a gente está vendo muito preconceito ainda. Então, é necessário quebrar esse paradigma e respeitar mais as pessoas dentro da sua individualidade. No Brasil, a estimativa é a de que existam cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno de espectro autista, o que representa um caso para cada grupo de 110 habitantes.